Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? A grande fraude da existência do personagem Jesus. Não há relatos contemporâneos da sua vida. Os pergaminhos do Mar Morto não evidenciam nada sobre ele. Os evangelhos foram escritos por religiosos cristãos que não conheceram o personagem Jesus e que escreveram os livros segundo a sua conveniência para que desse uma conotação de santidade à pessoa de Jesus. O Novo Testamento foi concebido para criar e promover o cristianismo, não como um documento histórico. Não há evidências históricas dos zumbis que saíram dos túmulos quando Jesus ressuscitou. Você já ouviu a história? Quando Jesus ressuscitou às 3 da tarde, muitos ressuscitaram. Não há nenhuma história sobre esses zumbis, essas pessoas ressuscitadas, vamos supor. Eclipses, terremotos, o rasgo do véu no templo, tudo isso só existe na Bíblia, supostamente ocorridos no momento da morte de Jesus. A história registra que a cidade de Nazaré não existia durante a época que alegam que o personagem Jesus teria vivido. Não existem menções ao Cristo que nos textos pagãos, se o personagem Jesus existiu, era um homem comum, sem destaque algum na história. O personagem Jesus se encaixa perfeitamente no conceito de mitema de Levi, mitema de Levi Strauss. Um mito não existe isoladamente, ele está relacionado a outros mitos. A sua interpretação somente se torna possível quando analisado conjuntamente com outros grupos de mitos que são próximos. Centenas de historiadores hoje afirmam que Jesus, descrito na Bíblia, nunca existiu. Essas são as verdades comprovadas sobre esse personagem tão insólito. Vamos pensar um pouco. 100 anos, alguém, por favor, pode relatar fidedignamente um fato qualquer, só um ocorrido há 20, 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos atrás, sem qualquer dos recursos modernos? Fotos, livros, gravações, computador, internet. Tal façanha é impossível de ser cumprida fidedignamente. Portanto, a verdade inicial já se autodeclara mentirosa de início. Todos os historiadores que citam o personagem Jesus não foram contemporâneos a ele e, por conseguinte, não atestam a existência de Jesus em seus textos, mas somente na existência dos cristãos que creem na existência de Jesus. O exemplo: Cornélio Tácito, respeitado historiador romano do primeiro século, escreveu: "O nome cristão deriva-se de Cristo, a quem o procurador Pôncio Pilatos executou no reinado de Tibério." Obviamente, Tácito está historiando a crença dos cristãos e declara o motivo de se chamarem assim como sendo a crença deles, e não evidentemente evidenciando como fato histórico a morte do personagem Cristo. Até porque ele cita 100 anos depois dos eventos descritos. É o mesmo que dizer: os guaranis são povo que se originaram da Rupave de Sivave, Adão e Eva Tupi, pais de Tumé, Arandu, grande sábio, e Marangatu. Percebe que nenhuma afirmação descrevendo a crença de uma religião pode ser considerada evidência de uma possível autenticidade? Ademais, quem cita historiadores que descrevem os cristãos descarta todos os historiadores contemporâneos do personagem Jesus, como se eles não existissem. Por quê? Alguns poucos exemplos. Lúcio Aneu Sêneca, ou simplesmente Sêneca, no século IV a 65, mais ou menos. Seu contato com Paulo foi de fato verídico. A pergunta que fica é: por que Paulo não falaria de Jesus para Sêneca? Caio Plínio II, de 23 a 79 depois de Cristo, não há nenhuma citação de Plínio o Velho
sobre a vida e o ministério de Jesus. Petrônio, 27 a 66, não há citações de Petrônio sobre a vida e obras de Jesus, apesar de ser contemporâneo de Cristo. Marcos Vellius Paterculus, 19 a 31, não cita Jesus em suas literaturas. Marco Valério Marcial, 38 a 40 da época de Cristo, não há citações de Marcial sobre a vida das obras e as obras de Jesus. Cílio Itálico, 25 a 26, mais ou menos a 101 da era cristã, não há citações de Cílio Itálico sobre a vida e obra de Jesus. Muitos autores do século I e seus escritores nada dizem sobre o personagem, exceto comprovadas falsificações em tempos posteriores. Joséfo não fala nada, mas 2 parágrafos falsos existem lá no livro dele. Filon de Alexandria também não falou nada, Plínio Velho nada, Ariano nada, Petrônio nada, Dion Prúceus nada, Paterculus nada, Suetônio nada, Juvenal nada, Marcial nada, Pércio nada, Plutarco nada, Plínio o Moço nada, Társito nada, mas tem 2 parágrafos falsos, Justus de Tiberíades nada, Apolônio nada, Quintiliano nada, Lucanus nada, Epiteto nada, Hermógenes nada, Cílio Itálico nada, Statius nada, Ptolomeu nada, Apiano nada, Flegon nada, Fedro nada, Valério Máximo nada, Luciano nada, Pausanias nada, Floro Lúcio nada, Quinto Curcio nada, Aulo Gélio nada, Dion Crisóstomo nada, Colunela nada, Valério Flaco nada, Damis nada, Floriano nada, Lísias nada, Pompônio Mela nada, Apiano de Alexandria nada, Teão de Esmirna nada. A falta de contemporaneidade dos relatos sobre a existência do personagem demonstra claramente a grande possibilidade de sua não existência. Negar tal fato é desonestidade intelectual, assim como se fundamentar em quaisquer relatos posteriores a um evento para comprovar ocorrências passadas. Muito curioso, de acordo com Rafael Lataster, da Universidade Sydney, Jesus é produto da pura imaginação, teoria do mito de Jesus. Alguns mitólogos veem isso como um arquetipo de uma deidade de vida, morte e ressurreição. A descrição comum cogita-se que Jesus de Nazaré nunca existiu, ou se existiu, não teve praticamente nada a ver com a fundação do cristianismo e os relatos dos evangelhos. Primeiros defensores: Charles François Dupuis, de 1742 a 1849, Constantin François Chazebuff, Bueno Bauer, Arthur Dreams. Defensores modernos: J. Wells, Alvar Ellegard, Robert M. Price, Richard Carrier, R. Doherty. Jesus histórico, cristianismo primitivo, história antiga, a teoria do mito de Jesus, também conhecida como a teoria do mito de Jesus, Jesus mítico, ou a teoria da não historicidade de Jesus, ou ainda a hipótese da existência de Jesus. É a visão de que a pessoa conhecida como Jesus de Nazaré não teve existência histórica. Alguns defensores da teoria alegam que os eventos ou fases associadas com a figura de Jesus no Novo Testamento podem ter sido elaboradas a partir de uma ou mais pessoas que realmente existiram, mas que nenhuma delas eram, em nenhum sentido, o fundador do cristianismo. Alternativamente, nos termos de Bart Ehrman, parafraseando Ir Doherty, o Jesus histórico não existiu, ou se existiu, não teve praticamente nada a ver com as origens do cristianismo.
A opinião predominante sugere que a existência de Jesus histórico pode ser determinada usando documentos e outras evidências, embora a maioria sustente que o muito do material do Novo Testamento não deve ser tomado ao pé da letra. A teoria do mito de Jesus é uma teoria marginal apoiada por poucos acadêmicos ou especialistas eméritos em credibilidade bíblica e disciplinas cognatas. A teoria se afasta da visão histórica de Jesus, que, embora os evangelhos incluem muitos elementos místicos, são elaborações religiosas adicionais aos relatos de Jesus histórico que foi crucificado no século I na província romana da Judéia. Os antecedentes da teoria podem ser remontados até os pensadores do iluminismo francês, Constantin-François Volney e Charles-François Dupuis, na década de 1790. O primeiro acadêmico a defender tal tese foi o historiador do século XIX, teólogo Bruno Bauer, e outros defensores como Arthur Dries foram notáveis nos estudos bíblicos durante o início do século XX. Autores como George Albert Lees, Robert Prince, Richard Carrier, Harold R. Doherty, recentemente popularizaram a teoria entre o público leigo. As origens e a rápida ascensão do cristianismo, bem como o Jesus histórico e a historicidade de Jesus, são questões de debate de longa data na pesquisa teológica e histórica, enquanto que o cristianismo pode ter começado com um núcleo inicial de seguidores de Jesus poucos anos depois de sua morte, em 33 mais ou menos. Na época em que o apóstolo Paulo começou a pregar, vários movimentos se formaram. Pois é, então ainda existe pesquisadores que batem o pé dizendo que Jesus não existiu, embora as evidências sejam poucas de que ele poderia não ter existido. Mas os teóricos que acreditam que Jesus existiu dizem que, se ele existiu, ele não é o Jesus do Evangelho, não é o Jesus dos Evangelhos e nem das cartas de Paulo. É um Jesus lester, um Jesus subversivo, um Jesus que queria acabar com o Império Romano e se tornar um tipo de revolucionário da sua época, mas que não tinha nada de místico, nada de santidade. Um grande abraço, tchau.